Meu irmão, meu amigo, hoje eu quero falar um assunto com você muito sério, muito pesado, até porque Deus tem falado um pouco comigo, né? A respeito da autoestima, a importância de como você se vê. Como é difícil a gente ter uma vida, por exemplo, que vai crescendo, que vai acontecendo coisas novas, quando a nossa autoestima está destruída, está baixa. Às vezes Deus até quer usar você para um grande projeto, para uma grande obra, mas você não tem aquela ideia de que Deus possa usar você. A tua autoestima está tão baixa que você tem medo até de falar das pessoas, você tem medo até de compartilhar com elas a respeito do que Deus pode fazer na sua vida. Você não consegue enxergar o quanto Deus pode te usar. Eu sei que há um equilíbrio aqui, eu gosto muito desse equilíbrio na vida. Algumas pessoas, por exemplo, elas têm uma imagem de si mesmo exacerbada, uma imagem orgulhosa, arrogante, né? O que dificulta muitas oportunidades, elas se acham a melhor pessoa, aquilo mais incrível do mundo e acaba até fechando oportunidades para a vida delas. Outras têm uma imagem muito diminuída de si mesmo, um pensamento assim pequeno, um pensamento que as coisas não podem acontecer ou que se a oportunidade abrir elas não vão conseguir. E há momentos na nossa vida, eu tenho percebido isso conversando com alguns irmãos, onde essa autoimagem, essa autoestima, ela começa a ser mudada. Talvez até você estava bem, estava se sentindo centrado, estava tranquilo, você percebia que você tem condição, que você tem autoridade para fazer alguns projetos, que Deus está colocando na tua mão uma responsabilidade que você foi capacitado por Ele, mas de repente alguma coisa na sua vida aconteceu, um problema aconteceu, uma situação surgiu na sua vida e nesse momento que essa situação surgiu na sua vida, a tua estima, aquela sensação de que você tem capacidade para fazer, foi embora, caiu. E aí você começa a agir como se todo mundo tivesse que te entender, ou todo mundo tivesse que compreender esse momento que você está passando, ou você começa a agir como se as situações da sua vida tivessem que compreender que esse momento que você está se sentindo um pouco diminuído, vão incentivá-lo, vão apoiá-lo, e na verdade as pessoas não vão fazer isso. Na verdade elas vão perceber esse momento da tua vida e ao invés de dizer, olha, você é uma pessoa incrível, você consegue, é muito provável que elas digam assim, é melhor você desistir, hein? É melhor você não tentar mais, porque se você tentar, você não vai conseguir. Há um texto na Bíblia onde a gente percebe que Deus trabalhou com essa autoestima de um servo dele, que é o texto de Gideão. A palavra de Deus fala que Israel estava sendo perseguida pelos midianitas e havia um espírito de medo ali e o povo de Israel estava com medo porque eles vinham em determinadas épocas, na época da colheita, e passavam por Israel como um gafanhoto, retirando tudo o que eles podiam, arrancando da sociedade de Israel tudo o que eles tinham. Então a Bíblia diz que nesse momento um anjo apareceu a Gideão e lhe disse, lá em Juízes capítulo 6, versículo 12, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Olha que interessante. O anjo aparece, olha para Gideão e fala, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Só que um texto antes, um pouco antes, a Bíblia diz que Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas. Olha, ele estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, por quê? Se o tanque de prensar uvas era para você realmente fazer uva, fazer o vinho, e não para você prensar trigo. Aí a Bíblia está dando um sinal para nós, ele diz aqui no texto, ele diz assim, para escondê-lo dos midianitas. Ele estava ali para ficar escondido, né? Ele estava com medo, ele estava escondido dos midianitas, por isso ele escolheu aquele lugar para malhar o trigo. No entanto, o anjo aparece e diz assim, olha, poderoso guerreiro. Olha o que Gideão responde para o anjo. E às vezes essa é a minha resposta, é a sua resposta, quando Deus olha para você e fala, você é um poderoso guerreiro. Quando Deus fala assim, olha, você vai ser usado, você vai ser um instrumento meu, você vai ser uma pessoa que vai levar a minha palavra, você tem a minha autoridade. E aí Deus fala, você é um poderoso guerreiro, e aí a resposta de Gideão é muito parecida com a nossa. Muitos de nós agem assim. Ele diz, Senhor, Gideão respondeu, olha, veja bem, ele está vendo um anjo. Um anjo chega para ele, diz assim, olha, poderoso guerreiro. Ele responde isso. Ele diz assim, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso?
Olha interessante, a estima deles ela estava tão baixa que eles nem acreditavam mais que Deus estava com eles. Ele olhava e dizia assim, mas se o Senhor está conosco, por que todas essas circunstâncias estão acontecendo na minha vida? Por que eu estou passando por tudo isso? E aí Gideão continua dizendo assim, onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora, Senhor, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Ele já estava entregue. A ideia dele de que Deus poderia libertá-lo já tinha passado. Ele não se via mais como uma pessoa, um instrumento de Deus, um poderoso guerreiro. Ele se via, na verdade, como alguém que Deus já não se interessava mais. E quando a gente vive esse momento na nossa vida, talvez porque a gente passou por uma decepção, ou talvez porque alguém rejeitou nossa amizade, ou porque alguém traiu a gente, ou porque a gente passou por um momento na nossa vida onde as coisas não saíram como a gente esperava, ou fizemos alguma coisa que não deu certo, um negócio que começou, um momento que a gente está passando porque tinha ideia de que aquilo ia ser uma bênção e não foi, é nessa hora que a gente se sente assim um pouco que debilitado, um pouco que triste. A gente fala assim, mas não adianta nada e eu não tenho essa condição, Deus não se preocupa comigo, Deus não se interessa porque eu estou passando. E aí você vive, né, aquele sentimento de autocomiseração, aquele sentimento de derrota dentro do seu coração. Você ainda não passou, às vezes, até pela derrota, mas vive a derrota dentro de você. Está tudo bem, talvez até por pequenos problemas, pequenas situações, mas que isso não tirou você dos seus sonhos, dos seus projetos, mas o sentimento que você está carregando de você é como se já tivesse sido roubado tudo, como se tivesse acabado. Eu tenho aprendido que nós precisamos manter essa autoestima muitas vezes elevada. Nós temos que olhar para a nossa vida, entender que talvez você não tenha tudo o que você sonhou ou não conquistou tudo o que você queria, mas você é um projeto de Deus, Deus ama a sua vida, você é importante para Ele, Deus te trata de forma pessoal, você é olhado por Deus como uma pessoa única e Ele entende que você é filho dele. Quando nós percebemos isso, nós começamos a ter uma atitude espiritual, inclusive, diferente. Não é que você é orgulhoso, não é que você se acha o melhor, mas na verdade você começa a entender que você não está aqui nessa terra para brincar, não. Você está aqui porque Deus que chamou você, criou você para a glória dele. Você começa a entender que as pessoas não podem ficar pisando em você e agindo de qualquer jeito porque você teve uma derrota no tempo passado. Você tem valor para Deus, você é importante. Você começa a entender que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então isso é tremendo, meu irmão. Nós fomos criados, eu fui criado à imagem e semelhança. Às vezes, o ataque do inimigo é isso. Ele tira de você essa autoestima, ele te joga no chão, ele faz você pensar que você não tem valor nenhum, e aí você começa a aceitar coisas na sua vida que só vão trazer destruição e problema para você. Nesse momento, quando a gente passa por essa fase, aí é a hora de você olhar e perceber essa artimanha e entender que nessa artimanha Deus está com você. Entendendo nessa artimanha que o Senhor está dizendo para você, levanta a tua vida. Não é assim, não é desse jeito. Aí é interessante que Deus continua falando aqui com Gideão e fala assim, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, olha o que Deus diz para Gideão, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Olha que coisa que Deus diz. Ele não diz assim, eu irei e libertarei o povo para você. Eu irei e farei a obra. Ele diz assim, com a força que você tem. Que força que Deus estava falando? Ele estava falando da força bélica? Não, Gideão não tinha força bélica. Ele estava falando a respeito, por exemplo, dos grandes armas que o povo tinha, grandes estratégias que eles podiam usar. Eles não tinham grandes estratégias e nem grandes armas para usar. Deus estava falando da força que ele tinha dentro dele. Da força que talvez nem Gideão percebesse que tinha. Talvez você nem enxergou a força que você tem. Talvez você nem tenha percebido as lutas que você já venceu e o quanto você é mais forte do que você imagina. O quanto você pode conquistar, fazer coisas que as pessoas não vão acreditar. Há uma força dentro de você. Eu acho esse versículo muito especial, porque Deus poderia dizer assim, olha, com a força que eu tenho, Deus podia dizer, eu vou libertar o povo. Mas Gideão, escondido, que força que esse homem tinha? Deus conseguiu enxergar dentro daquele homem uma força que talvez nem ele soubesse que tinha.
Hoje eu quero dizer para você, Deus olha para a sua vida e enxerga dentro de você uma força que nem você às vezes sabe que tem. Deus olha para a minha vida e fala assim, olha Cláudio, você está dizendo aí que está desanimado, está descansado, que está muito cansado, que está muito cansado, mas eu digo para você que com a força que você tem, você vai realizar os projetos que eu tenho para você. E com a força que eu coloquei na sua vida, você vai viver os projetos que eu tenho para você. Uma outra lição nesse texto é que às vezes nós nos enxergamos como pessoas fracas, como pessoas que não têm condição, às vezes nós nos enxergamos como pessoas que passam por tantas lutas, às vezes nós enxergamos que as pessoas que não têm valor, mas Deus não vê a gente como a gente se vê. Às vezes você pode até estar se vendo assim, mas Deus não vê você como a gente se vê. Eu me vejo às vezes dessa maneira, pequeno, incapacitado, mas Deus não me vê assim. Deus olha para mim e diz assim, olha, com a força que você tem, vá fazer a obra que eu mandei você fazer. Vá fazer a obra que eu mandei você fazer. Hoje, a semana eu estava andando na rua e vi uma moto com plástico assim. Achei interessante que, essa é uma frase que todo mundo conhece, você já ouviu, mas é uma frase que tem valor. Ele fala assim, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Acho isso muito sério. Aquela frase eu já tinha ouvido tantas vezes, mas não tinha dado muita atenção. Naquele momento veio no meu coração assim, olha, você está se sentindo tão para baixo, você está com a autoestima lá embaixo, mas você não está entendendo que eu vou colocar a força, eu já coloquei a força dentro de você e eu capacito você. Eu escolhi você e capacito você. Eu coloco a capacidade em você, ainda que você acha que não a tem. É nesse momento que Deus olha para Gideão e fala assim para ele assim, você vai fazer com a força que há dentro do seu coração. Talvez hoje seja a palavra que você precisa ouvir, de levantar sua autoestima, de olhar para você e dizer assim, eu vou conseguir, eu vou tentar, eu vou levantar o meu coração, eu preciso recuperar a minha autoridade, eu preciso recuperar essa força interior que me faz vencer, que me faz caminhar, que me faz acreditar. Talvez você tenha passado aí por um fracasso, uma falência, uma perda de emprego, um desemprego, e você está achando que não tem mais condição, que nunca mais você vai conseguir arrumar um emprego da mesma condição que você tinha, que a tua vida não vai ser melhor, que vai ser pior. Eu quero dizer para você, veja a mim agora na sua vida como esse anjo do Senhor, olhando para você e dizendo, você é um poderoso guerreiro. Veja esse programa agora chegando na tua casa como uma palavra de Deus dizendo para você, com a força que você tem, você vai fazer a obra que Deus mandou você fazer. Veja esse momento na tua vida como um momento espiritual, onde Deus está olhando para você e está dizendo para você assim, filho, levanta, vamos vencer, vamos lutar, vamos encarar, vamos viver a vida que o Senhor tem para você. Eu às vezes olho para mim e olho para os irmãos do nosso lado e eu gosto de dizer para eles, tenha coragem, tenha bom ânimo. O bom ânimo é isso, essa autoestima, que você olha para a tua vida e fala assim, olha, eu tenho bom ânimo, eu tenho um ânimo novo para fazer as coisas. Eu sei que eu posso, naquele que me fortalece, todas as coisas. Posso passar essa luta, posso passar esse ataque e posso ter as vitórias que Ele prometeu para a minha vida. Trabalha isso no seu coração. Não deixa o diabo, o inimigo, jogar essa autoestima no chão. Dizer você que você não vai conseguir, que essa perda de emprego, esse momento que você está passando, essa crise no seu casamento veio para te acabar e que Deus te esqueceu. Porque Deus jamais nos esquece. Eu creio, querido, que é nesse momento que você se levanta e diz assim, é hora de eu tomar de novo o ânimo e fazer aquilo que Deus está mandando eu fazer. Você recebe essa palavra hoje? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Igreja Evangélica Filhos. Venha nos conhecer. Quinta-feira, às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira, às 20 horas, nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30.